Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma noite muito boa, porque é a última noite do ano de 2020. Última noite do ano de 2020, faltando alguns minutinhos para a virada do ano. Eu tenho certeza que deve estar uma correria, não é? Uma correria muito grande na tua casa, você em busca aí de preparar para receber um, receber outro. Eu sei que é uma virada diferente, não é? Este ano, o ano foi diferente. O ano foi diferente. Você sabe que eu penso o seguinte, nós estamos vivendo um momento raro na humanidade. Nunca em nenhuma história da humanidade nós estamos vivendo o que esse ano proporcionou. Ah, mas é uma coisa rara, mas ruim. Olha, eu creio nas palavras de Jesus, não é? Os seus olhos são as lâmpadas do seu corpo, certo? São as lâmpadas do seu espírito. Você enxerga aquilo que está na sua alma. Quando a alma está bem, ela consegue tirar de qualquer situação algo de progresso. Ah, mas Júlio, da onde você tira progresso diante de uma pandemia? Ué, diante de qualquer situação você tem que buscar a solução, não é? Não é? É o que nós aprendemos com Cristo. Cristo enfrentou todos aqueles obstáculos relatados na Bíblia e ele venceu todos. E se tornou cada vez espírito mais iluminado, mostrando a luz do amor de Deus. Como ele mesmo disse, ele e o Pai são um, a mesma pessoa. Deus é amor, Jesus é amor, e ele mostrou isso superando todas as dificuldades. Estamos vivendo um momento único no mundo, de muitas dificuldades, dando a cada uma a oportunidade de superação, certo? Mas não vamos falar de coisa ruim não, afinal de contas o ano está acabando, e o programa Noite com Deus está com você. Eu quero lembrar que a Casa de Maria, nos 365 dias do ano, trabalha para que você possa usufruir bem da grande bênção que Deus concede a todos nós. Que bênção é essa? Que bênção é essa? A vida é a grande bênção cedida por Deus a todos, para que dessa bênção nós possamos sim usufruir bem, prosperar, crescer, vencer, evoluir. Então, o programa Noite com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima está com você para somar, para que você usufrua bem dessa bênção. E no decorrer de todo o ano, o programa Noite com Deus trouxe as mensagens dos Espíritos para que você possa se fortalecer, não é mesmo? Não é mesmo? Dia 1º, poxa, mas dia 1º é feriado, não é? Ah, é feriado mundial. E a Casa de Maria, consciente de que os problemas não dão férias. Eu nunca vi um problema dizendo, hoje eu não vou te perturbar porque você está de férias. Eu nunca vi. Problema existe, não é? Dificuldade enfrentamos a cada dia. Então a Casa de Maria, sendo um pronto-socorro espiritual, não poderia simplesmente fechar as portas porque dia 1º é feriado. Não. Dia 1º no Templo Maria Santíssima nós temos um trabalho espiritual acontecendo. Mas dia 1º, Júlio, que trabalho é esse? Nós faremos um trabalho que já acontece na casa há anos, há mais de 15 anos, onde Edgar Cayce, um espírito que tem a incumbência de trazer informações de fatos que irão ocorrer, para que as pessoas com conhecimento na mão
estejam precavidas, preparadas, prontas para enfrentar, vencer, superar. Então, a partir das 16 horas, logo mais do dia 1º, teremos esse trabalho que chamamos de escatologia. A partir das 16 horas, o dirigente da casa, Gilberto Riss, com a força, essa força que nós, seres humanos, intitulamos Deus, para que não nos falte capacidade de vencer estes desafios do dia a dia. Precisamos sim desta força que nos estimula, que nos recompõe todas as perdas do dia a dia, as perdas que aconteceram este ano, que nesse momento de prece pedimos, Senhor, que recomponham em nós, que consigamos nesta nova etapa, neste novo ciclo que logo mais nós vamos adentrar, consigamos, Senhor, sentir mais a Sua presença, estar mais na Tua presença. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escasséus, santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso eterno e puro amor. Que assim seja. Pai amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas
altura sempre te abençoa. Tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão. O amor e a fé promove a expansão da luz do Cristo na terra, porque acolhem com amor aos que querem aprender o que a fé, exemplificada pelo Cristo. Pai e amigo que sempre nos estende a mão, fala alto ao nosso coração a verdade de Deus nosso Pai. Nos reuniu em torno de Mãe Santíssima, nos deste nessa vida a alegria de viver em Deus. Adolfo é chamado de doutor, é doutorado na ciência do amor, exercendo o sentimento da fé. Tu és nosso pai, irmão, tu és nosso amigo, e sempre estaremos contigo, trilhando o caminho da fé. Jesus nas alturas sempre te abençoa, tu és uma alma boa, que tanto bem nos faz. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Obrigado, amigo. Obrigado, irmão. Se hoje eu tenho caminho, sentido na vida, se hoje dou os meus passos, tenho direção. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. Foi porque o Senhor tocou, me estendeu a mão. A paz de Jesus seja sempre em vossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Bela canção, não é? Bela canção. Olha, eu sempre repito, quando a humanidade descobrir que uma prece não é apenas um ato religioso, e sim um ato de sabedoria, este mundo muda. Muda, porque se eu sei que uma prece me faz uma pessoa mais capaz, tudo quanto eu vou fazer e quero fazer bem, eu faço uma oração. Fazendo essa oração,
eu me ligo a essa força que nós intitulamos, repito aqui, de Deus, e essa força vai me dar a condição necessária para que aquela tarefa eu faça bem. Então, fazendo bem essa tarefa, claro que essa tarefa, além de me beneficiar, vai beneficiar a outras pessoas. Você já imaginou, na hora de começar um trabalho, seja qual for a sua área de atuação, você faz uma prece. Essa prece gera uma energia em você. Essa energia, ela vai contagiar tudo quanto você manipular. Tudo quanto for manipulado por você vai ter essa energia que é Deus e que for apresentado por Jesus como amor. Lembra disso? Lembra? Lembra no Evangelho quando Jesus foi interrogado por aqueles que o acompanhavam? Senhor, 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 nos diz quem é Deus? Jesus, conhecendo ainda a infantilidade daquelas almas que estavam ali com eles, como nós somos almas infantis ainda, ainda temos muito a evoluir. Então Jesus, conhecendo as almas, como explicar quem é Deus? Se até hoje, depois de 2000 anos, nós ainda temos tantas dúvidas de quem é Deus, imagina aqueles seres naquele período. Então Jesus, sabiamente, para deixar claro, não sem resposta, e claro, aquelas pessoas, apresentou Deus como Deus é amor. Então nós entendemos que Deus é o amor. Então quando você faz uma prece a Deus, você está conectado a esse amor. Quando ora antes de começar um trabalho, você gera essa energia do amor em você, porque você se conectou a Deus. Eu lembro da passagem onde Jesus disse que ele e o Pai eram um. Aí nós entendemos, porque tudo que Jesus fazia estava repleto de amor. Então, ele, coerente nas suas palavras, ele gera esse amor porque ele está com Deus e Deus está nele. Quando eu faço uma prece antes de começar uma tarefa, eu estou em Deus, Deus está em mim, então tudo que eu fizer, eu farei com amor no meu coração. Então quando eu manipulo um objeto, algo que está vinculado ao meu trabalho, eu estou colocando amor. Eu estou colocando amor. E a pessoa que vai se beneficiar daquela tarefa que eu faço, ela vai sentir que ali há uma energia diferenciada. Então ela vai realmente tirar o proveito daquilo. Olha só, por isso que eu repito aqui sempre que tenho a oportunidade, que quando descobrirmos verdadeiramente o poder de uma prece, o poder de uma oração, nós transformamos a nossa vida. Por que não, sempre que começar algo, você fazer uma prece? E eu digo a vocês, gente, fazer prece não é ficar o tempo inteiro falando, ajoelhado, falando palavras bonitas, não. Não. Como a gente faz aqui, ó. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pronto, é uma prece. É uma prece. Quando você vai começar uma tarefa e diz, Senhor, que eu tenha capacidade de fazer o meu melhor naquilo que eu fui incumbido a fazer. Que assim seja, amém. Pronto, é uma prece. A prece é uma manifestação verdadeira do seu sentimento a Deus. Então façamos as nossas preces sempre que comecemos uma tarefa, certo? Olha, antes da prece, eu convidei a vocês a estarem conosco no dia 1º, agora logo mais, para esse trabalho da escatologia. Mas essa casa não para, não é? A casa de Maria, ela é dinâmica, gente. Como eu disse, trabalhamos 365 dias do ano para levar a espiritualidade até você, para aproximar você da espiritualidade. No dia 2, sábado agora, daqui a 2 dias, nós teremos um trabalho nesta casa
que é um trabalho que fazemos há um tempo, há muito tempo, que é o magnetismo do dinheiro. É um trabalho onde os espíritos ciganos, conhecedores desta magia da multiplicação do dinheiro, eles nos ensinam, ou eles mesmos magnetizam uma cédula de maior valor para que você tenha recursos e cumpra com os teus compromissos em sua vida. Para que não te falte crédito, não te falte credibilidade. Então, uma pessoa cumpridora das obrigações, ela tem credibilidade. Então, se você desejar, olha, esteja conosco aqui na rua Jaraguá 371, traga uma cédula de maior valor que você pode, para que os ciganos espirituais possam ali magnetizar manhã e tarde, tá certo? Manhã e tarde deste sábado. Estamos na quinta-feira, daqui a pouco, olha só. Agora você me pergunta, Júlio, estou acompanhando Noite com Deus, mas eu estou longe. Olha, para espírito não existe distância. Como não existe distância para o pensamento, não é? Não existe distância, seu pensamento se conecta como você está conectado na internet, aqui com o programa Noite com Deus. E não importa a distância, conectou, a nossa imagem, o nosso vídeo chega até você, não é? Então o mesmo acontece quando você se conecta com a espiritualidade. Esse trabalho de magnetização do dinheiro vai acontecer sim, online. Os espíritos neste dia estarão conectados a você para magnetizar essa cédula onde você estiver. O objetivo é que não te falte recursos e você seja um cumpridor das tuas obrigações. Quais? Pagar as suas despesas, se manter nesta vida honradamente. Tá bom? Dia 2, marca na sua agenda. Bom, programa Noite com Deus, como já é de característica deste programa, traz a palavra da espiritualidade. E nós vamos passar a palavra a um amigo espiritual, um cigano, Igor Romanov. Preste atenção em suas palavras, daqui a pouquinho nós voltamos. Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz desses ilumine sempre o caminho de todos vós. Ensina Jesus que todo aquele que quer tem que se empenhar, tem que buscar para que possa provar o merecimento daquilo que busca. E nós vemos do quanto muitos desistem pela primeira dificuldade da qual estão a enfrentar. Não se julgam capazes, mas dizem que acreditam em Cristo. E ele afirmou que todos são fortes como ele o foi e é. Então como pode deixar esta contradição guiar a vossa vida? Se tu diz que acredita no Cristo, se empenha como ele o fez, enfrente as tentações como ele enfrentou, e seja forte, sendo o quê? Humilde, simples, para buscar o conhecimento. Conhecimento liberta, fortalece. E a humildade faz com que tu tenha a mente aberta, o coração aberto, para pedir ajuda, para poder se levantar, se fortalecer pelas forças das suas próprias pernas. Assim tu verás que tu tem a capacidade de se renovar continuamente, a partir do momento em que abre sua mente e pede a ajuda verdadeira. Deste modo, tu verás que atitudes simples farão com que tu cresça e vença as dificuldades. Para isso, tem que haver humildade em saber que tu chegou aonde chegou por tudo aquilo que tu sabe. Se agora enfrentas dificuldade e não consegue receber, é porque está faltando algo. Está faltando com que tu absorva novos conhecimentos. Conhecimento de uma era a qual tu está. Daquilo que tu aprendeu há 10, 20 anos atrás, hoje, muito disso não é mais usado. É supérfluo, como diz a voz. Mas o que impede que tu aprenda o que de hoje é útil? O que de hoje faz diferença?
apenas o limite que tu se impõe. Se tu se contradiz dizendo que acredita em Cristo, mas não tem a capacidade de renovar e aprender uma nova profissão, um novo idioma, ou seja lá o que for, tu não acredita. Se não acredita em ti, como pode querer algo? E é deste modo que aqui procuramos ajudar, empenhar e fazer com que cada um se prepare. Basta-se ver os ciclos de rituais da qual foram trazidos ao longo do tempo, fazendo com que cada um entendesse das energias que fluem à sua volta e como fazer com que elas sejam favoráveis a vós, para não se permitir de nenhuma forma ser influenciado por nenhum tipo de desânimo. Fazer com que tu tenha um olhar mais abrangente, mais à frente, e não se deixar estagnar a vossa energia, o vosso desejo, por aquilo que ouve e vê. Muitos pararam porque disseram que o país estava numa crise, que não iam conseguir mais nada. Outros viram ali a oportunidade e foram adiante. Assim tem que ser vós, um olhar mais adiante de toda e qualquer dificuldade que possa enfrentar. E assim verás que não lhe faltará a condição para vencer. Cristo, nosso Pai, permite que tenhamos ajuda sempre. Permite que aqueles que saibam, venham para o auxílio, ajuda. Começa dentro do vosso lar, pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos que lhe cercam. Para que tu desse os primeiros passos, alguém lhe estendeu a mão. Para que tu ganhasse segurança e soubesse que, com treinamento, tu poderia andar sozinho. Para que tu pudesse compreender algo mais, tu foi às escolas. Para que ali os professores ensinassem a ti a juntar as letras, formar palavras, formar frases e ver que não era difícil decifrar enigmas que até então eram incompreensíveis. Desse modo, aqueles que se dão direito vão mais adiante. Línguas que parecem ser incompreensíveis, tu vai junto àquele que sabe e aprende. Assim as profissões e assim tudo. O que impede? O vosso não desejo. Enquanto não desejar, não alcançarás. Se vieste cá pedir ajuda àqueles a quem estão do outro lado da vida, como dizem os mortos, permite que eles ensinem do modo a qual compreenderam, aprenderam como superar as dificuldades. A primeira delas, tire o medo do seu coração e enfrente a dificuldade com força, com talento, da qual tu tens. Dê-se a oportunidade de treinar isso diariamente com os passos simples, começando, organizando a vossa mente, organizando o ambiente da sua casa, fazendo com que tu respire um ar novamente de ânimo e disposição. Fazer com que tu vá e reconcilie-se junto aos seus. Quantos que estão dentro de casas, num ambiente pesado, carregado, mal conversam com a esposa, mal conversam com os filhos e cobram muitos, mas pouco oferecem. Daquilo que, o pouco que oferece é o pouco que recebe. Daquilo que ensina Jesus. Dá e receberás. Se tu só cobra e nada oferece, não receberás cobranças que o mundo também impõe. Agora, se queres começar a receber, comece a oferecer. Comece a oferecer a oportunidade de diálogo dentro da sua casa. Ouvir os que estão à sua volta vai lhe ajudar a compreender como tu pode ajustar os planos e fazer com que um planejamento torne o ano que vem um ano melhor, próspero. Mas enquanto querer fazer do seu jeito, impor do seu jeito, verás que muito pouco alcançarás. Porque do seu jeito tu chegou hoje aonde está e como está. Para fazer a mudança requer mudança. Mudança de hábitos, costumes, pensamentos, sentimentos, pois assim tu cresce. A renovação do ser está em admitir que precisa mudar, que precisa acompanhar a mudança que o mundo está continuamente. Assim tu verás que não existe o limite, não existe a idade, existe um desejo, uma vontade da qual o Cristo já falava quando aqui esteve, que aquele que tinha a verdadeira vontade venceria
enxergaria, se limparia e conquistaria tudo quanto fosse dessa vontade. E assim, aqui está a voz. Com qual vontade? Com qual desejo? Com qual intenção? Com qual força para alcançar daquilo que desejas? Lembre-se, é esta força, é essa determinação, é esse desejo que fará com que tu alcance ou não. Promessas, faça se tu sabes que tu pode cumprir. Não adianta, como muitos fazem agora, a virada de um novo período, prometer, prometer e prometer, mas saber que não vai cumprir. Se for para prometer, tenha a convicção de que tu terá que se sacrificar e ir para fazer com que essa promessa se edifique e tu vença. Caso contrário, não jogue palavras ao vento, pois tu estará retardando mais uma vez a sua conquista. Planeje, mas comece o seu planejamento a partir de agora. Não espere o ano chegar, comece agora. Veja lá adiante, mas comece a edificar agora. Não adianta querer fazer apenas o planejamento, esperar com que as coisas aconteçam. Comece agora a fazer com que as coisas aconteçam. As mudanças vêm com que tu começa agora, o único tempo existente. Daqui a pouco, os resultados começarão a acontecer por aquilo que tu faz agora. Do ontem não adianta lastimar, reclamar, acusar. Faça agora, para que daqui a pouco tu comece a colher os frutos daquilo que tu quer. É sua ação, lembre-se disso, que fará com que a sua vida melhore. Não é o que ninguém, parentes, amigos façam. É o que tu fará, que fará com que tu alcance tudo quanto tu desejas. Queres o bem? Prepara-te e alcançarás o bem. Queres saúde? Prepara-te e alcançará a tua saúde. Queres um trabalho, um emprego? Prepara-te e encontrarás. O que tu queres? Está pronto para se preparar? Ajuda, terás. Os meios serão orientados. Está pronto? Então, reerga-se e vá à luta, como dizem vós. E tenha certeza, tu alcança. No seu devido tempo, com a devida preparação, vencerás toda e qualquer dificuldade que esteja a enfrentar hoje. A dor se dissipa, os caminhos se abrem, o amor chega, a saúde estará, porque tu foi à luta, foi buscar, como ensina o Cristo. E aquele que busca, encontra, porque é da sua vontade, é do seu desejo, e assim não lhe faltará nem ajuda, nem amparo, nem a força, nem o conhecimento, para que tu, no momento certo, edifique a sua obra. Acreditai, lute e tenha certeza, tu alcançarás. Que a luz de nosso Senhor, Nossa Senhora, guie sempre os vossos caminhos. Oi, gente. Como vocês estão vendo, a gente está assistindo, eu estou assistindo um vídeo. Então, se você está assistindo o vídeo, dá um like. Se você gostar, é claro. Eu acho que você vai gostar, porque eu gosto muito. Dá um like, compartilha, sabe? Tem um sininho que você pode receber depois algumas informações a respeito dos vídeos. Então, se você gostou, like, tá bom? Vamos fazer os nossos vídeos, vamos fazer as nossas mensagens rodarem pelo mundo. Quanto mais pessoas aprenderem, quanto mais pessoas souberem do que a espiritualidade está falando, melhor o mundo será. Eu acredito nisso. E você acredita? Então dá um like. Obrigado, meu amigo Igor Romanov. Obrigado, meu irmão. O nosso irmão Igor estará aqui conosco, fazendo esse trabalho junto com essa falange de ciganos espirituais, magnetizando o dinheiro para que não nos falte. Você sabe que há muitas críticas com a Casa de Maria, porque a Casa de Maria fala em dinheiro, olha só. Aí eu pergunto, existe alguma coisa que se mantém no mundo físico sem dinheiro? Existe uma casa, alguma casa que mantém as suas portas abertas de assistência
assistência espiritual sem recursos financeiros? Mas o que de graça recebe, de graça tem que ser dado. Claro, isso eu não duvido. Isso não é de discussão. O de graça se recebe a mediunidade, o conhecimento é de graça, certo? Então tudo que você recebe, passe adiante gratuitamente. É o que a casa faz. Mas temos a consciência de que precisamos manter as portas abertas para que gratuitamente os médiuns possam dar passagem a estes espíritos que nos ajudam gratuitamente. Porém, nós precisamos ter recursos para pagar conta de água, conta de luz, aluguel. Não se turbe os vossos corações, nem se arreceiem. Por quê? Porque eu, o Cristo Jesus, nos dizendo, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Para mim, essa palavra de Cristo, ela é o melhor dos melhores consolos diante de qualquer obstáculo que estejamos enfrentando. Seja o que for, você saber que o Cristo está com você, isso traz a paz que o mundo material não nos pode dar. Então você que está nesse momento, faltando alguns minutos para a virada de ano, está sozinho? Não está, não. Primeiro que você está aqui conosco, a família de Maria. E segundo que estas palavras ditas por Jesus é afirmativa de que Ele está com você. E que essa paz você alcança quando tem essa certeza. Então não se turbe, como ele disse, não perturbe o seu coração. Não tenha receio, como é que vai ser o ano que vem? Muitas pessoas receosas, será que eu vou fazer isso? Será que eu vou conquistar aquilo? Não tenha receio. Não tenha receio, porque Jesus não nos abandona. Parece uma palavra de um beato religioso, né? Tem gente que pensa assim, isso é papo de religioso, Jesus não me abandona. Claro que não. Quando você não o abandona. Porque nós temos que lembrar que o amor não é impositor. Não é uma imposição, você vai ser amado por Jesus e acabou. Não. Eu te amo e vou impor o meu amor. Não. Amor é uma oferta. Amor verdadeiro, ele é ofertado, não imposto. E Jesus nos ama de verdade. E Ele não impõe a sua presença. Mas quando você abre o coração para receber este amor não vai te faltar. A presença de Jesus não vai faltar em sua vida. Não falta. Não falta. Então você, nesta virada de ano, lembra de Jesus, tá bom? Lembra de Jesus. Tenha um momento de oração. Agradeça pelo ano que está se encerrando. Comece um novo ciclo com este sentimento de gratidão pela oportunidade de adentrar o ano de 2021. Agradeça, alimente esse sentimento da gratidão para que a paz de Deus esteja em você. Tá certo? Bom, vamos a mais uma leitura dos 4 evangelhos, pois todos os dias aprendemos com essa leitura que Paulo de Moraes nos traz dos 4 evangelhos trazido por Jean Baptiste Rustin. Preste atenção nestas aulas, ou nesta aula, e daqui a pouquinho nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de
O corpo fluídico de Jesus, de natureza perispirítica, tangível e visível para os homens, não era suscetível de experimentar a dor material, porque, efetivamente, as sensações que recebia nenhuma relação tinham com a impressão dolorosa que causam a amputação de um membro, a contusão numa parte qualquer do corpo humano. Era, porém, suscetível de receber impressões exteriores que repercutiam no moral com violência, para vós, inaudita. Eis porque vos dizemos que Jesus, vítima voluntária do amor que consagra aos seus protegidos, os homens da terra, se bem não sofresse do ponto de vista carnal, sofreu violentamente. Para o avaliardes, esforçai-vos por perceber as sensações que certas naturezas de escol experimentam quando as punge uma dor moral, a profundeza do golpe que recebem quando lhes chega uma notícia má, as torturas porque as fazem passar a ingratidão, a maldade quando elas se veem ou veem os que são objeto da sua mais terna afeição, alvo da perseguição ou da calúnia. Não prefeririam essas almas sensíveis uma dor material ao contínuo sofrimento moral que as despedaça? E levado a certo ponto, esse sofrimento moral que atinge as proporções materiais do sofrimento do corpo não as ultrapassa até? Não lhe altera os órgãos ao ponto de causar a sua decomposição? Não vedes muitas vezes a intranquilidade, a aflição, a consumição lhes acarretarem a morte, no sentido de que produzem nos seus organismos estragos a que elas não podem resistir? E ainda vos recusareis a reconhecer que certos sofrimentos morais são verdadeiramente intoleráveis? Quais não seriam os sentimentos de Jesus para convosco? Quais não terão sido a sua mágoa, a sua tristeza, vendo-vos tão ingratos, tão covardes, tão culpados? Ele sofria e ainda sofre. O sacrifício a que se votou dura ainda, e durará até que haja reunido todas as ovelhas sob as dobras do seu manto protetor. Não digais: para que serve um sacrifício imaginário? Seu sacrifício foi real, e tanto mais real quanto só o espírito é capaz de sentir sofrimento. Os sofrimentos morais de Jesus estão em relação com a carência de esforços da vossa parte para corresponder aos seus. A sua solicitude por todos vós não data do momento em que ele surgiu entre os judeus, mas do instante em que o globo terráqueo, desagregando-se do turbilhão ardente onde se achava integrado, se constituiu morada para essências espirituais destinadas a percorrer as fases do seu desenvolvimento, solidário e em correlação com o da matéria. Trabalhando sem descanso desde ali pelo progresso dos princípios espirituais, então em sua origem, ele os fez progredir até o ponto de se individualizarem, tendo conduzido ao mesmo tempo o planeta à condição de uma terra primitiva, apropriada ao aparecimento do homem e preparada para a encarnação humana de espíritos falidos, cujo grau de culpabilidade lhes impunha essa provação rude, mas necessária. Desde então, tem sempre, sem cessar, impulsionado sobre toda a superfície do planeta terreno o progresso em todos os reinos da natureza. Desde então,
mediante a encarnação entre os homens de espíritos sempre superiores às massas humanas e incumbidos de dar-lhes o impulso, tem ele feito a todos os que lhe estão confiados apelos instantes e que cada vez mais se repetirão ao arrependimento e ao progresso. Sua solicitude foi sempre máxima e sempre a mesma, e tal se conservará enquanto não houverdes atingido as regiões superiores a que deveis aspirar. Como se pode dizer: a matéria humana está adstrita a uma vida que lhe é tanto mais doloroso deixar, quanto além do sofrimento, ainda há para ela a incerteza da sorte futura, incerteza que para Jesus não existia, sofrimento que lhe não era possível experimentar. Pretendeis então, ó homens, rebaixar Jesus ao vosso nível, ao nível da vossa inferioridade moral, que ainda vos não permitiu compreender que o corpo não é para o espírito mais do que uma veste temporária, o instrumento de suas provas, de suas expiações, de seu progresso? Que a morte para o espírito é apenas uma libertação, porquanto lhe restitui a liberdade, tal como é restituída ao prisioneiro, para quem se abrem as portas do cárcere onde fora metido? Que a morte é ao mesmo tempo o começo, a fonte, o meio de um novo progresso? Não. Para Jesus, puro espírito, sempre espírito sob o invólucro fluídico, de natureza perispirítica, que tomara e que fizera tangível para ser percebido dos homens, nenhuma incerteza havia quanto à sorte futura. Ele tinha consciência exata da sua origem, a certeza do futuro. Nenhum desfalecimento sentiu no momento do sacrifício do Gólgota. Conhecia de antemão os resultados que conseguiria e seus caridosos esforços visavam mais as gerações futuras do que as da época. Não sofreu os terrores e as aflições que assaltam o homem, sobretudo o homem material, quando vê aproximar-se a morte para tirar-lhe a vida da matéria que lhe fora grato a todo transe conservar. Disse ele que ninguém lhe tirava a vida no Calvário, que de si mesmo a deixava, que tinha o poder de a deixar e de a retomar, em cumprimento da missão terrestre que Deus lhe confiara, porquanto descer ao meio dos homens para lhes ensinar a viver e a morrer com o objetivo do progresso do espírito. Deste ponto de vista foi que ele tudo fez. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, graças a Deus. Você sabe que eu, em particular, já vinha estudando os quatro evangelhos antes de disponibilizarmos aqui nos programas da casa, como o programa Noite com Deus, o Madrugada com Deus, porque esses quatro evangelhos que fora trazido por Rustin vem tirando o véu, literalmente tirando o véu da letra. Nós precisamos entender que Jesus falava com aquelas pessoas naquele período e eram pessoas rudes. Como que eles iriam entender se Jesus falasse do mundo espiritual? Como? Se aquelas pessoas tão rudes estavam saindo
do olho por olho, dente por dente, e adentrando ao conhecimento do amor, do perdão, da solidariedade que fora trazida por Jesus. Então, como que aquele povo poderia entender se Jesus falasse do mundo espiritual? Tanto que tem uma passagem onde os apóstolos com Jesus ali perguntavam para ele: ô Jesus, nos fale sobre o mundo espiritual, quer dizer, nos fale sobre o mundo de onde você veio. Mas como que Jesus poderia falar? Aí ele dizia: se vocês não entendem o mundo em que vive, como que é que entender o mundo celestial? Olha como Jesus ele é sábio, não é? Como que Jesus poderia falar de algo transcendental se eles não conseguiam interagir com eles mesmos? Até hoje, você sabe, tem muitas pessoas que buscam o estudo da mediunidade porque desejam falar com os espíritos. Tem muita gente que vem em nossa casa em busca de conhecimento, de como desenvolver a sua mediunidade, porque deseja falar com esse, com aquele, quer receber uma entidade. E aí a gente pergunta para essas pessoas: você já aprendeu a falar com os vivos? Como é que você quer falar com os mortos, se você ainda não consegue falar com os vivos? Se você não consegue interagir com as pessoas que você consegue ver, imagina como é que você vai conseguir interagir com aqueles que você não vê. Então mesmo Jesus respondeu para aqueles homens. O Evangelho de Rustam, ele veio tanto tempo depois, foi escrito em 1847, 40, por aí. Neste período, século XIX, olha só, século XIX, tanto tempo depois. 19 séculos depois da passagem de Jesus. Por quê? Porque houve um pouco de um amadurecimento da humanidade para entender. Olha, tem um trecho da passagem de Jesus onde ele diz assim para os seus apóstolos: quando você for a uma cidade e ali não for recebidos, bata o pó da sandália e segue seu caminho. E não leve nem o pó daquela cidade. Aí você fala: pô, mas caramba, que arrogância do Cristo. O Evangelho de Rustam, que é uma entrevista, veja bem, é uma entrevista que este espírito, Jean-Baptiste Rustam, fez com médiuns, intermediando ele fez uma entrevista com os apóstolos, espíritos que tiveram ali a incumbência de viver com Jesus e escrever os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele teve a oportunidade de entrevistar esses espíritos por intermédio da mediunidade naquela época, para que houvesse um decifrar daquelas passagens. Então essa passagem que eu citei de bater o pó da sandália é uma das que me chamou a atenção. O que Jesus quer dizer com isso? Ele precisava usar das palavras que aquelas pessoas entendiam. Então nós entendemos depois da interpretação dada neste livro, que Jesus citava: quando você vai e fala de espiritualidade para alguém e este alguém não aceita, não se contamine com a ignorância do ignorante. Não fique irritado porque a pessoa não quer ouvir. É um aglomerado de pessoas que pensam iguais, com um propósito em comum de estar ligado a esse amor, porque Deus é amor. Então que você neste novo ano possa exercer cada vez mais o seu amor, mas não esse amor limitado, né? Esse amor, eu amo aquele que me ama, eu amo minha família, como eu amo minha família, eu amo muito, muito a minha esposa, eu amo os meus filhos. O amor que for ensinado por Jesus a nós é um amor incondicional, é o amor que nos faz ter paciência
com aqueles perseguidores, que nos faz ter paciência com aqueles ignorantes, com aqueles que se consideram inimigos nossos. O amor que Jesus nos ensina, nos ensinou e nos ensina, é aquele que não nos deixa irritado quando uma pessoa nos provoca, não nos deixa magoados quando alguém exerce um ato de errado conosco. O amor que Jesus nos ensinou é aquele amor que nos faz perdoar aqueles que falham conosco. Pois quando eu tenho esse amor, eu estou blindado contra mágoas, contra tristeza, contra decepções, porque isso nós vamos enfrentar o tempo todo. Então, o que eu desejo de coração a todos vocês é que procurem dentro deste ano praticar mais e mais esse amor de Cristo Jesus. Com isso, tenha certeza, mas tenha certeza que esse ano você será um ser melhor, uma pessoa melhor, uma alma melhor. Tenha certeza, porque quando nós buscamos a Deus, Deus nunca faltará conosco, não é? Bom, programa Noite com Deus. Não, madrugada não. Madrugada daqui a pouquinho. Eu tenho madrugada com Deus, sim. Ixi, você vai encerrar o seu ano comigo aqui no Noite com Deus e vai começar o novo no Madrugada com Deus comigo também. Ai, que coisa, hein? Que coisa. Mas olha, não é comigo, e sim com a espiritualidade, tá certo? De coração, eu agradeço a Jesus, eu agradeço a Deus, a Maria Santíssima, a oportunidade que estes nos dão de estarmos juntos. E que tenhamos muitos e muitos mais programas juntos falando do amor, falando de Jesus, falando de Deus, falando do exemplo que Maria Santíssima dá a todos nós. Este amor incondicional deste ser, esse ser que representa a mãe das mães, a mãe da humanidade, tá certo? Então comemore essa passagem, abra sua champanhe, divirta-se, abrace os teus. Mas Júlio não pode abraçar. Puxa, não pode abraçar, mas você vai deixar de dar um abraço na sua mãe? Se descontamine, se for preciso, vai e tome um banho, mas abrace sua mãe, abrace aqueles que você ama. Esteja com eles, mesmo que estejam distantes, abrace virtualmente, faz uma ligação aí em vídeo e diga, um forte abraço a todos vocês que eu amo, tá? Então vamos daqui encerrar o programa Noite com Deus, o último programa do ano de 2020, nos abraçando virtualmente. Vamos? Olha, pode ser virtual, mas o sentimento é real. Pode ser virtual o abraço, mas o sentimento é verdadeiro. Então, quando o sentimento é verdadeiro, ele quebra essa barreira da distância. Então, estou com você nesta virada e desejo a você um felicíssimo ano novo. Encerramos o programa nos abraçando virtualmente. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.